Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo 1. Quem achou que amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 16. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo de número 6. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco cheio de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre estarão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E por fim, versículo 14. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? Repete comigo: quanto me darão? Mais forte: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? Ele continua dizendo: e pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Senhor, nós lemos a Tua palavra, e Pai, eu te peço que essa palavra que é luz, que é lâmpada, essa palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, Pai, a Tua palavra possa tocar os nossos corações e as nossas vidas, assim como ela mexeu comigo enquanto eu preparava. Deus, que essa palavra possa tocar os nossos corações e que nessa noite não seja simplesmente palavras soltas ao vento ou palavras do Renato nesse altar, não, mas esse altar é Teu e as palavras que saem desse altar são Suas. Não permita que saia simplesmente de mim e não permita que sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer, sabemos que se temos algum valor vem de Ti e sabemos que precisamos de Ti para tudo. Deus, enche os nossos corações. Precisamos tanto ouvir a Tua voz, precisamos ouvir tanto a Tua voz ao nosso ouvido e aos nossos corações. Fala conosco, com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão em casa, com aqueles que vão ouvir essa mensagem depois. Pai, fala conosco, que precisamos de Ti, porque Tu és o motivo de estarmos aqui. Em nome de Jesus. Ele é o motivo da nossa atenção, Ele é o motivo de estarmos aqui reunidos, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu queria fazer a você uma reflexão. Sabe, é uma palavra que Deus ministrou no meu coração, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Texto um pouco extenso, e eu prometo que não vou descansar.
mas que me trouxe uma reflexão muito grande. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, seria uma pergunta: para você, quanto vale Jesus? Para você, quanto vale Jesus? Eu não queria que você me respondesse. Eu queria refletir junto contigo. Porque quando o pastor Humberto falou comigo que eu estaria ministrando hoje, a primeira coisa que veio no meu coração: Renato, para você, quanto vale Jesus? Eu queria discorrer nesse texto, porque nós moramos em um país, ou melhor, em uma era, em um tempo capitalista. Nós vivemos em um tempo em que ter fala muito, em que quem possui grana é muito bajulado, é muito procurado, em que, se eu perguntar para muitas pessoas, o que nós mais queremos é possuir, é conquistar, é ter. Sabe, se eu perguntasse para você um sonho, se você me perguntasse um sonho, talvez eu te diria tantas coisas. Poxa, eu queria ter um carro diferente, eu queria ter um sítio, não sei, uma casa na praia. Mas queremos ter, e não há nada de errado em querer ter, amém? Nós podemos ter boas coisas, mas é um pensamento que nós temos de ter, de dar valor às coisas, de possuir. Pessoas se aproximam de outras pelo que elas podem oferecer. É uma cultura. Eu tenho amigos que têm muita grana, que possuem muito, e às vezes eles olham para os outros já com ar de desconfiança. Porque será que se aproximou de mim porque gosta de mim, ou do que eu posso oferecer? Você já teve essa dúvida alguma vez? De às vezes estar numa função, às vezes de chefia, de alguma coisa, e alguém se aproximar e falar assim: eu acho que é porque eu posso oferecer alguma coisa para essa pessoa. Nós vivemos em um tempo em que as coisas são amadas e as pessoas são usadas. As coisas são amadas e são desejadas, e as pessoas são usadas, enquanto nós deveríamos usar as coisas e amar as pessoas. Jesus certa vez disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o pensamento nos traz a ideia de que possuir, de que ter é mais importante. E nessa introdução eu queria trazer a você um pensamento: quanto vale Jesus para você? Por que me aproximo de Cristo? E como não sou bom pregador, já começo soltando: será que estamos próximos dele só pelo que ele pode nos dar? Ou será que ele é o motivo da minha canção? Será que eu me aproximo dele porque eu quero dar as minhas canções e oferecer a minha oração, entregar a minha vida para ele, dizer: usa-me, Senhor, não é eu que quero te usar, mas eu quero que tu me use? Eu queria trazer uma reflexão para você. Vivemos num tempo de pensamento capitalista, e nesse contexto podemos muitas vezes ser questionados: irmão, você está nesse frio aqui na igreja, podia estar tomando o teu chocolate quente, tranquilo, para quem gosta de chocolate quente, um caldinho, né? Mas sabe por que você está aqui? Porque você ama ele. Eu não vejo outro motivo, meu amado, de você não estar debaixo das cobertas nesse momento assistindo uma série do Netflix. Você está aqui porque você o ama. Só que muitas vezes somos questionados no nosso trabalho, na escola. Você passa por tantas
tantas dificuldades, por tanta coisa que continua firme. Por quê? Quanto vale Jesus para você? E se eu te fizesse essa pergunta, talvez a minha primeira resposta, ou a sua também, não sei, seria: Jesus é tudo para mim. Não é verdade? Jesus é tudo para mim. Diria talvez como os discípulos: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não é verdade? Talvez diríamos: Jesus é o Rei da minha vida, meu Salvador, meu Senhor. E frases de efeito e versículos não faltam para isso. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Apocalipse 1:8 vai dizer isso. A Bíblia vai nos mandar buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6:33. E Filipenses 2:9, um dos textos que eu amo, vai dizer que o nome dele está sobre todo nome. Esse é Jesus. Esse é Jesus. O nome acima de todo nome. Mas eu volto à pergunta: quanto vale Jesus para você? E muitas vezes nós confundimos valor e preço. E aqui não vai aula de economia nem de finanças, apesar de eu ser da área. Eu sou formado em ciências contábeis, pós-graduado em finanças, então minha área é numeral. A minha área é financeira. Mas existe uma diferença muito grande entre valor e preço. Eu não quero te dizer qual o preço que Jesus tem para você, porque preço, ele parte de algo tangível e racional. Quer ver um exemplo? Se eu te falar assim: esse copo d'água está custando R$1, é o preço de um copo d'água, ok? Agora, o que vai dizer se esse copo d'água para você é barato ou caro, é o valor que você dá para esse copo d'água. Nesse frio, irmão, água geladinha assim, ó, é meio complicado. Mas se fosse um caldinho lá no Valeta, irmão, já tem outro valor, não tem? Agora, uma pessoa está na mata há 15 dias, se perdeu numa trilha, está lá. E do nada ela acha a saída e vê um copo d'água. Irmão, quanto vale um copo d'água nessa hora? Porque valor não se mede. Tem gente que valoriza uma coberta velha, já viu? Aquelas cobertinhas velhas, mas a pessoa tem um carinho por aquilo. É o valor. Um brinquedinho velho, porque tem um valor para mim. Não é assim que a gente fala: mas isso tem um valor para mim. Às vezes a esposa fala: mas esse casaco está velho, mas esse casaco tem um valor para mim. Sabe por quê? O valor, ele tem um acúmulo de coisas que você já passou com aquilo, não é verdade? Às vezes são itens que você fala: poxa, mas isso me lembra tantas coisas. Por isso a pergunta não é o preço, mas o valor. Será que nós temos precificado Jesus? Vendido a comunhão? Vendido a nossa intimidade? Vendido a nossa busca? Eu queria te convidar a nessa noite pensar no valor que Ele tem para você, que Ele tem para mim. Certa feita em Mateus, no capítulo 19, versículo 16, um jovem se apresenta a Jesus e fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus já começa quebrando ele no meio, né? Fala: por que me chama de bom? Onde meu Pai que está no céu? E naquele diálogo, o garoto parecia um prodígio, sabia responder, parecia bem talentoso, mas por final Jesus faz uma pergunta para ele. Fala: então beleza, só faz uma coisa, vai, de tudo que tu tem, dá aos pobres, volta e me segue. E a Bíblia fala que aquele jovem se entristeceu muito.
Sabe por quê? Ele valorizava mais as coisas que ele tinha do que Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a dar valor a Jesus. E entrando na história que nós lemos, o versículo de número 2, Jesus começa falando que estava a 2 dias da crucificação, a 2 dias da Páscoa. E ele vai começar a narrar algumas situações. E a gente começa a ler ali, já parece estranho, né, irmão? Que Jesus já está falando assim, eu vou ser crucificado, não sei o que. A gente fala, esses caras ainda desanimaram, né? Jesus é crucificado, eles vazam, vão embora. Mas está tão claro. Mas a gente tem que entender que Jesus falava muitas coisas, às vezes, por sentido figurado. Se eu falar hoje assim para você, se eu chegar e falar, Fernandão, se tu fizer isso, tu me quebra. Tu vai entender que é sentido literal? Não, se tu fizer isso, tu vai me quebrar no meio? Não, se for assim, tu me mata. Tu vai me matar de verdade? Não. Existe sentido figurado. Jesus utilizava muito de parábolas. Então pode ser, eu estou confabulando, que os discípulos não entendiam muito bem o que Jesus estava falando. Talvez achavam que era uma alegoria, que eu vou morrer, que eu vou ressuscitar no 3º dia, que eu destruo o templo, que eu reconstruo o templo. E às vezes a gente fica com essa dúvida. Mas o texto aqui ele vai trazer para a gente 3 personagens, e é esses 3 que eu quero me prender e caminhar rapidamente para o final. 3 personagens que dão um tipo de valor a Jesus. E eu queria que você prestasse muita atenção, meu irmão, porque eu sei que quinta-feira, essa hora, nesse frio, vai te dar aquele soninho, vai te distrair, mas eu queria que você ficasse muito ligado para não perder nada que Deus tem preparado para a sua vida. Porque eu acredito num Deus que está subindo por uma festa em Jerusalém e para no meio do caminho e vai no tanque chamado Betesda, e lá ele procura um único homem e cura aquele homem no meio de um monte de enfermo. Pode ser que nessa noite Jesus esteja te procurando para trazer algo para você especial. Então fica ligado, porque Deus pode ter palavra para você nessa noite, amém? E aí, eu pego 3 personagens aqui e a gente caminha rápido para o final. O primeiro personagem que eu queria trazer a vocês está logo aqui no início de Mateus, no capítulo de número 26, versículos de 3 a 5, e vai falar o seguinte: então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. É interessante que o texto começa falando que Jesus está reunido com os discípulos na casa de Simão, o leproso, e que Caifás está reunido com outros caras, falando outras coisas. Jesus está falando, olha, daqui a 2 dias vai chegar o dia de eu me entregar. E Caifás está falando o seguinte, olha, a gente não vai matar Jesus na festa da Páscoa para evitar problema. E aqui eu já tive uma primeira lição, meu amado. Tem homens que são tão poderosos, ou se acham tão poderosos, que acham que comandam, que têm o controle de tudo. Mas o controle de tudo está nas mãos de Deus. O controle de tudo está nas mãos de Deus. Enquanto os homens falavam, nós não vamos matar ele na Páscoa, Jesus falava, eu vou morrer na Páscoa. Quem está dando a vida é Ele. Quem comanda tudo é Ele. Quem tem o governo de tudo é Ele. E aqui eu só queria abrir esse parênteses para te dizer, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que pode estar te afligindo. E eu nem ia falar sobre isso. Mas eu quero te dizer, quem comanda, quem governa todas as coisas é o Senhor Jesus. Amém? Não tem homem poderoso que possa comandar nada, por mais que ache que tenha algum tipo de controle. Mas aqui a história é interessante porque Caifás, a Bíblia vai falar que ele tinha a intenção de prender Jesus para o matar. E o que isso tem a ver com valor, Renato? Tem muito. Porque Caifás, ele quer calar Jesus, não quer? Ele quer parar. Porque Jesus está incomodando, irmão. Ele quer calar. Só que ele fala, olha, não vamos calar agora, porque vai ter tumulto. Porque eles podem se juntar e fazer um motim. O que eles vão falar? O valor de Caifás para Jesus é o seguinte: ele não vale a minha fama, ele não vale a minha reputação, ele não vale o que vão falar de mim. Para Caifás, Jesus não vale o nome dele, não vale ele se expor dessa forma, porque para ele, Jesus é só mais um que vai morrer e vai ficar esquecido. E sabe, amados,
Quando eu li sobre Caifás, eu falei, cara, eu acho que nunca aconteceu isso comigo. Mas aí Jesus veio e amenizou no meu coração. Sabe, muitas vezes fazemos isso. Quando na escola, nós chegamos e falamos, poxa, se eu falar de Deus aqui, o que eles vão pensar de mim, né? Fanático. Quando no trabalho eu vou abrir a minha quentinha, o Espírito Santo falou no meu coração, agradece. Agradece, porque se você tem esse prato para comer, sou eu que estou te dando. E eu falo assim, mas o que meus amigos vão pensar de mim? Muitas vezes achamos que vamos passar vergonha, que o nosso nome vai ser envergonhado por causa de Jesus. Deixa eu te dizer, não caia no mesmo erro que Caifás. Para Caifás, Jesus não valia o nome dele. Como eu falei com vocês, Filipenses 2, capítulo 9, vai dizer que Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Meu amado, o nome dele é soberano, o nome sobre o qual todos os joelhos se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E disso aqui, meu amado, eu posso falar muito, porque muitas vezes fui envergonhado. Porque hoje está na moda. Hoje falar que é crente, sou gospel. Sou gospel. Tem lutador de UFC, tem youtuber, tem tudo. Na minha época, irmão, era complicado. Era o sermão do pandeiro e olha lá. E quando eu falava na escola, tinha um professor que eu lembro até hoje, Rodo, já acho que era o nome dele, não lembro. Ele falava comigo assim, o evangelho. Estava passando na rua e vi um caminhão lá embaixo, assim, ó, na traseira, escrito, obrigado, Senhor Jesus. Aquilo é lugar de colocar, se o cara gosta tanto de Jesus, vai colocar lá embaixo, assim, aquela traseira cheia de fumaça. E era assim. Eu falava com ele, olha, se aquele cara ama realmente Jesus como eu amo, professor, se ele pudesse, ele botava um outdoor em cima. Mas se ele botar um outdoor em cima, ele fere as regras e leis do nosso país. Então eu acredito que se ele botou lá embaixo, é porque ele queria pelo menos compartilhar com os outros que vêm atrás, que quem deu para ele foi Jesus. Mas vamos daí para pior. Deixa eu te dizer, o nome de Jesus é soberano e não tenha medo de sofrer qualquer tipo de zoeira, caçoado pelo nome de Jesus, porque com certeza é Ele quem te recompensa, é Ele quem cuida da tua vida. Amém? Caifás achava que Jesus não valia o nome dele. Será que não fazemos algo semelhante? Vamos chamar de fanático. Caifás estava preocupado com o alvoroço. Se eu me dispor a isso, vai ter retaliação. Não, se eu orar lá no meu trabalho, se eu fechar só meu olho e agradecer, vai ter retaliação. Faça o teu melhor para o Senhor, porque Ele deu o melhor por você. Amém? Caifás pensou que tinha o controle, mas o controle estava nas mãos do Senhor. Vamos para o segundo personagem. Caifás estava preocupado com o seu nome. O segundo, eu vou pular para o final da história e depois eu volto no meio. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 14, vai falar assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar a Jesus. Muitas mensagens já ouvimos nessa passagem. Quem está mais tempo na igreja, então, tem até música, né? Várias músicas. E eu fui pesquisar um pouco a respeito dessas 30 moedas de prata. E os estudiosos eles divergem de duas opções. Eles falam que se fossem ciclos, um tipo de moeda da época, se fossem ciclos, essas 30 moedas valeriam ao equivalente de 120 dias de trabalho de um soldado ou um trabalho mensal, manual.
120 dias de um trabalho manual. Isso se for em ciclos. A outra opção é que fossem denários. E se fossem denários, seriam mais ou menos, ou melhor, muito provavelmente 30 dias de um trabalhador. Uma quantia em dinheiro que equivale ou 30 ou 120 dias de um trabalhador. Eu queria pedir a ajuda do Daniel, colocar aqui Êxodo capítulo 21, 32, porque aí esse texto me chamou a atenção e me fez refletir. Êxodo capítulo 21, versículo 32, vai dizer o seguinte: se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas ou 30 moedas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Na NAA já converte para as gramas, 30 moedas de prata. O preço que foi pago por Jesus é o mesmo preço que Êxodo capítulo 21, 32 descreve como o preço de um escravo machucado, o preço de um escravo ferido. Jesus foi vendido pelo preço de um escravo ferido. E o que isso quer dizer? O valor que foi pago por Jesus era o custo de, se eu tivesse um animal e o meu animal ferisse um escravo, é o preço que eu teria que pagar por aquele escravo ferido. Isso me fez lembrar de Isaías capítulo 53. Sabe por que ele está ferido? Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe por que ele estava ferido? Por causa das minhas transgressões, por causa das tuas transgressões. Mas tem mais. Sabe por que o preço era de um escravo? Porque o mesmo Isaías vai falar que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sabe por que era escravo? Porque nós éramos para estar naquela cruz, nós éramos para ser esses servos, porque nós éramos escravos da ira e da desobediência, nós éramos escravos do pecado, e ele se fez maldito por mim e por você. Por isso era um escravo ferido, e o preço que foi pago foi tão pouco, porque aquele preço não era dele, era o nosso. Aquele preço era de um escravo ferido, e Judas o vendeu por 30 moedas de prata. Mas eu quero voltar para o tema central e dizer: quanto vale Jesus para você? Sabe, no dia a dia batem na nossa porta várias oportunidades para vender Jesus, mas é só uma mentirinha. Essa mentirinha vai te proporcionar tanta coisa boa, mas é só uma corrupçãozinha. O que tem? Vai te proporcionar tanta coisa boa. Será que temos vendido Jesus tão baixo assim? Marcos capítulo 14, versículo 11 vai dizer que Judas ficou satisfeito. Ele achou que esse preço era justo. Eu fiz a comparação para vocês de preço e valor. Judas achou o preço justo, porque ele não dava valor para Jesus. Andou com Jesus por 3 anos e meio, não dava valor. Viu os milagres, viu as bênçãos, viu Deus fazer, operar, como todos os outros, mas não dava valor.
Nós não. Fala eu não. Coloca no teu coração, meu amado. Fala eu não. Sabe, se tem tido propostas na tua vida para você vender Jesus, eu profetizo que você vai vencer essas propostas, que você vai romper. E eu também, amado. Porque não pensa que quem está aqui em cima é super santo, não. A gente passa pelas mesmas lutas e provas. E quantos grandes homens de Deus que falavam, batiam no peito, caíram. A Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o diabo, ele é astuto, ele é sagaz. E muitas vezes nós criticamos e falamos: Judas andou com Jesus tanto tempo e vendeu por esse valor. Meu amado, o valor para mim é o de menos. O valor para mim é o de menos. O Filho de Deus foi vendido como um escravo, ferido, como um escravo ferido, para que nós, escravos feridos, pudéssemos viver a vida dele. Eu vou repetir: Jesus foi vendido como um escravo ferido, para que nós, escravos feridos pelo pecado, por tantas coisas, pudéssemos viver a vida dele. Deus na cruz te deu uma nova chance. Não desperdice, em nome de Jesus. Vamos continuar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz o seguinte: ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele viveu, ele morreu para que você viva, mas que viva para ele. Você pode colocar a mão no teu coração e falar assim: eu vou viver para o louvor dele. Depois fala isso mais uma vez: eu vou viver para o louvor dele. Aplauda o nome dele, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu já estou caminhando para o final. Não podemos vender Jesus por preço nenhum, muito menos por tão pouco, né? Não podemos vender. Eu quero caminhar agora para o último personagem que nós vamos comentar aqui. O mesmo texto que nós lemos, Mateus capítulo 26, do versículo 6 ao versículo 13, vai dizer o seguinte: quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão, porque derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que por onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Eu quero falar brevemente sobre o valor que Jesus tinha para essa mulher, Maria. É interessante que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, por um valor que nós falamos aqui, talvez no máximo 120 dias de trabalho de um homem, de um trabalhador braçal. E o Evangelho de Marcos, capítulo 14, também João vai falar sobre essa mesma história, vai dizer que o valor desse perfume eram 300 denários. Sabe o que é 300 denários? São 300 dias de trabalho. Se você descontar as folgas normais, é um ano de trabalho que essa mulher está derramando sobre Jesus. Vai te falar, um bom preço. Um ano de um trabalho derramado sobre Jesus em um momento. Um ano de trabalho de uma mulher no tempo de Jesus derramado sobre ele em um momento. Você sabe o que é um ano de trabalho braçal para uma mulher no tempo de Jesus? Poderia ser a economia de uma vida. Hoje, nós vivemos na era do capital, né?
As mulheres trabalham, tem tantas coisas. Mas nesse tempo, sabe o que aquela mulher estava derramando sobre Jesus? Ela falava: Senhor, o Senhor não vale para mim 300 denários. O Senhor vale tudo para mim. Eu derramo sobre o Senhor o meu melhor. Eu acredito que aquela mulher olhou para Jesus e falou: olha, é hoje que eu derramo o meu melhor sobre ele. Porque pode ser que o que ele está falando seja verdade e seja a última chance que eu tenho de derramar algo sobre ele. Talvez seja a última chance que eu tenha de mostrar para ele o quanto eu dou valor a ele e a sua presença. Sabe o que aquela mulher está falando? Senhor, eu gosto tanto da tua presença. Senhor, a Bíblia vai falar que tinham pelo menos 16 pessoas naquela sala. Os 12, Simão, o dono da casa, não Simão Pedro, Simão o dono da casa, Lázaro, aquele que ele havia ressuscitado, Marta e Maria. E Maria derrama sobre ele. Às vezes numa casa tem 16, tem 15, tem 1000, tem 10.000. Mas sabe o que Jesus está esperando? Alguém se levantar e falar: Senhor, está aqui o meu melhor. Eu derramo sobre o Senhor, porque eu valorizo a tua presença. Eu valorizo a tua presença. Quantas vezes? Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim. Eu cheguei num culto tão cansado que eu valorizei muito mais o meu cansaço do que a presença. Deixa eu te convidar nessa noite, derramar o teu melhor perfume sobre ele. Só que quando o perfume é derramado, os outros começam a falar: olha, esse perfume sendo derramado podia ter sido vendido. Aquela mulher não era como Caifás, ela não estava preocupada com o que os outros iam falar. O nome dela não importava aqui. Importava Jesus. Não só isso, os homens começaram a falar: mas vale tanto dinheiro. Aquela mulher não era como Judas, que por 30 moedas achou justo. Ela não estava preocupada com aquele dinheiro. O valor dela era Jesus. Eu quero te convidar nessa noite, fazer como aquela mulher, Maria. Não importa se os outros não estão nem aí. Ah, já viu aquele papo? Mas tem um irmão que faz isso aí. Ah, mas tem um irmão, ele é crente, ele faz isso também. Tinha 16 numa sala, mas uma decidiu fazer algo diferente. Eu queria te convidar a fazer algo diferente nessa noite. Não estou falando de fazer loucura, não. Estou falando de se derramar diante dele e deixar esse perfume exalar e a presença dele ser notória. Tinha uma coisa importante nos 3 personagens que nós citamos aqui. Foi a última vez, foi a última chance dos 3 de demonstrar qual o valor que Jesus tinha na vida deles. A gente não sabe quando é a última vez. A gente sabe que ele vai voltar. E eu acredito e eu falo: Maranata, hora vem, Senhor. Que seja hoje, que seja agora, que seja enquanto estou aqui falando, que seja. Mas eu quero estar pronto, derramando perfume em todo momento. Aonde eu estiver, se no meu trabalho, aonde quer que eu esteja no trânsito, eu quero estar derramando perfume. Você pode se colocar de pé. Se derrame diante dele. Derrame o seu melhor perfume nessa noite. Derrame a sua melhor adoração. Porque eu tenho certeza de que aquele que é fiel está aqui nesse lugar. Aquele que é o Senhor está nesse lugar. O nome sobre todo nome. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Jesus termina dizendo que a história dessa mulher seria lembrada para sempre. Sabe por quê? Vender Jesus não marca a história.
Vender Jesus pode até estragar a tua história, mas adorar a Ele vai marcar para sempre a tua história. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e a derramar o teu perfume sobre o Senhor.